Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse é o tema da minha mensagem. Eu achei muito legal essa arte. Mas mais do que a arte, quantos aqui sabem da importância de um celular? Quantos aqui tem celular? Você tem celular? Tira o celular do seu bolso aí. Quantos têm o celular? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que um celular é importante? Para comunicação. Que mais? Para jogar joguinho. Para tirar foto. Para gravar. Para quê? Para trabalhar. Meu Deus. Alguém falou para... Não vou nem falar o que falou. Deixa eu te falar, se você tem Tinder no seu celular, melhor apagar agora. Senão Deus vai queimar. Agora deixa eu te falar, vocês entendem a importância do celular, vocês sabem que o celular é importante porque ele nos comunica, ele nos dá acesso para trabalhar, tira foto, guarda momentos incríveis. Nós podemos acessar a Bíblia com o celular. Nós temos um celular, ele tem inúmeras condições, inúmeras possibilidades de você trabalhar e mexer no seu celular. Quantos aqui entendem a importância de você carregar o seu celular? Quantos carregam o celular todos os dias? Quem não carrega o celular todo dia? Mentira. É sério que você não carrega o celular? Então você não usa o celular. Independente do tipo de bateria, você carrega o celular porque você entende que se o seu celular não tiver bateria, nada do que você pode acessar através dele, você consegue acessar. Não é verdade? Existem vários modelos de celular. Existem modelos de R$300, eu acho que não existe, mas um usado, StarTAC, aquele que abre assim, deve ser isso. E existem os mais novos da Apple, que custa, sei lá, milhares de reais. Ambos, tanto mais barato quanto mais caro, ambos precisam de bateria para funcionar. Não é verdade? Agora pense comigo aqui um pouquinho. Nós entendemos que o celular ele precisa de uma fonte de energia para que ele exerça a sua plena função, certo? Pensa comigo nessa estrutura de som. Nós temos um microfone aqui onde eu falo com vocês, onde vocês conseguem me ouvir. Hoje nós temos a igreja cheia, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas nós temos esse microfone, nós temos uma estrutura de som. Essa estrutura ela só funciona porque está ligada aonde? Se ela não estiver conectada à fonte, acontece exatamente isso que aconteceu. O volume some e eu não consigo expressar através de um material aquilo que eu quero dizer. Amém? Agora pensa comigo toda essa iluminação da igreja. Essa trave maravilhosa com essas iluminações, moving, telão incrível. Imagina se não tivesse ligado a uma fonte de energia, o que aconteceria? De nada fununciaria. De nada adiantaria. Ou seja, para que nós possamos usufruir dessa estrutura incrível, nós possamos usufruir de toda uma atmosfera criada através disso, porque é possível sim louvar a Deus através das luzes, né? Cara, nada funcionaria, nada serviria. Nós temos uma estrutura como essa se não tivesse energia. Eu estava fora do Brasil, mas eu vi que bairros e bairros em São Paulo ficaram mais de 24 horas sem energia. E aí nós só damos valor à energia quando nós ficamos sem a bendita energia. O Lucas disse outro dia que ele nunca pensou quanto um elevador era bom e era útil até ter que subir 15 andares de escada porque acabou a energia do seu prédio. Agora eu quero te falar uma coisa que talvez doa na sua alma. E o que eu quero trazer hoje aqui não é uma palavra que vai acariciar o seu ego não, mas é uma palavra que Deus quer te amassar hoje para que você aprenda algo, porque muitos cristãos estão vivendo como um celular sem bateria, estão longe do carregador, estão completamente fracos e sem energia. Essa é a triste realidade. Muitas pessoas têm excelentes conteúdos, têm excelentes materiais, tem uma excelente eloquência, tem excelente poder de persuasão, carisma, mas não estão conectadas à fonte que gera toda energia, e essa fonte se chama Jesus Cristo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta:
Vocês lembram da minha primeira pergunta que eu fiz lá? Quantos entendem a importância de carregar um celular? Eu quero mudar essa pergunta. Quantos aqui entendem a importância da oração? Você entende a importância de carregar o seu celular? Você entende a importância da oração? Então por que a igreja não tem se levantado e orado mais? Essa foi uma pergunta que Deus fez para mim. Nós temos buscado soluções, nós temos buscado respostas em todos os outros lugares, menos na nossa fonte de energia. E o que eu quero te falar é que a oração é a forma mais prática e mais didática de você se conectar com Deus. Você se conecta com Deus de inúmeras formas. Você se conecta com Deus através do louvor, você se conecta com Deus através de conversa com pessoas, você se conecta com Deus através de dança, mas a oração é algo específico numa comunicação direta. Sabe, você só entende o poder de uma oração quando você ora e as coisas acontecem. Não é verdade? Tiago 5,16 diz assim: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo a oração do justo é poderosa e eficaz. Você realmente entende isso, ou você é do tipo, Deus, por favor, você pode fazer isso por mim? Deixa eu te falar, se você entende que a sua oração ela pode mudar uma situação, ela muda o ambiente, você entende que uma oração ela não é somente uma lista de desejos, mas ela é uma arma poderosa. E eu não estou aqui falando que você não tem que pedir, não, cara. A palavra de Deus diz: pedir, dá-se-vos-á. Mas o problema é que as pessoas têm usado da oração somente para pedir. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero um trabalho. Meu querido, enquanto você não entender que a oração é uma arma poderosa, você vai ficar estagnado exatamente no mesmo lugar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Porque quando nós oramos, situações irreversíveis mudam, situações caóticas mudam. E deixa eu te falar, o poder da oração faz com que você entre em um ambiente totalmente caótico, destruído, e você ore: Senhor, que a paz que excede todo entendimento invada este lugar e traga respostas que são buscadas aqui. E você nem precisa gritar, porque a oração não é a respeito de volume, mas a oração é a respeito do nome que nós invocamos para dentro dessa oração. Mas de fato o que você precisa entender é que a oração é um diálogo entre você e Deus, e não um monólogo. E o que eu quero te despertar hoje é que talvez você só tenha tido monólogos, chorando suas pitangas, murmurando, e o que Deus quer estabelecer hoje com você é um diálogo, para que você fale, para que Ele fale, e para que as coisas melhorem na sua vida. Amém? Se a oração do justo é muito eficaz, comecemos a orar verdadeiramente para que Ele se manifeste. Amém? Eu queria pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Esse é um versículo clássico e forte. E muitas vezes nós não precisamos ficar reinventando a roda, nós precisamos trazer à memória coisas que nós esquecemos no meio do caminho. Amém? E ele diz assim, esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse texto nós podemos ver que através de um diálogo, de uma oração, que não seja um monólogo, nós falamos com Deus e Ele institui: faça isso, isso, isso. Se vocês fizerem isso, eu responderei dessa forma e dessa forma. Abra o seu coração e viva aquilo que Deus quer falar com você no dia de hoje. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar, a primeira atitude que você tem que ter dentro de uma oração é se humilhar. Olha lá de novo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. As pessoas se confundem muito nesse texto, aliás, nessa palavra se humilhar, porque é muito difícil você assumir a um sentimento de humilhação. Quantos aqui já foram humilhados? Levanta a mão bem alto aí.
Acredito que todo mundo, em certo ponto da sua vida, em um determinado momento, você já se sentiu humilhado. Você que está assistindo aí online, provavelmente você também já passou por situações difíceis, delicadas, onde você se sentiu humilhada. E um pastor não passa ileso por esse tipo de sentimento. Recentemente eu tive uma questão que eu me senti muito mal, muito humilhado. Porque a sensação de você ser humilhado é uma sensação de impotência, é uma sensação de desprezo, de incapacidade. Mas quando eu falo aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é você entender que se humilhar na presença daquele que detém o mundo em suas mãos, não é uma atitude de vergonha, mas é uma atitude onde você realmente entrega para o Senhor e fala: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue todas as coisas. Eu estou falando de você se prostrar diante de alguém que jamais te humilharia. Sabe? As pessoas têm medo muitas vezes de se relacionar com Deus, têm medo da resposta que Deus vai dar, porque acham que Deus trata ferro e fogo. Deus não olha para você e fala: estou ouvindo. Deus não fica lá comendo. Deus presta atenção na sua oração. Sabe, Deus jamais te humilharia. Deus jamais faria algo que pudesse te colocar em uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco. Deus espera sim que você seja vulnerável, se prostre diante dele e fala: Senhor, eu não consigo lidar com esse problema, mas eu sirvo ao Senhor, e eu estou aqui prostrado diante de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu conseguiria fazer. Se humilhar diante do Senhor, eu quero te falar que se humilhar diante de Deus não é você se curvar para qualquer um, não, cara. É você se curvar para aquele que detém o mundo em suas mãos. Sabe, a palavra humilhar significa você ser humilde, você se sujeitar a Ele, você ser subjugado por Ele. Ser subjugado é você ser submisso a Ele. Agora eu quero te falar uma coisa: não adianta você pegar a Bíblia, que tem 66 livros, e falar: eu obedeço a Deus somente naquilo que eu gosto de obedecer. Aquilo que me confronta, aquilo que manda eu não fazer, mas que eu acho que eu devo fazer, eu faço, e seja o que Deus quiser. Querido, ou Deus tem toda a sua vida, ou Ele não vai ter nada da sua vida. Porque as pessoas querem negociar isso. Deus, eu gostaria que o Senhor entrasse nas questões financeiras da minha vida, de provisão, mas na minha área sexual, junto com a minha esposa, que está um problema, por favor, não se meta aqui. Nas minhas tentações que eu tenho lidado no meu dia a dia, não se meta aqui. Na minha falta de fé, não se meta aqui. Naquilo que o Senhor manda eu abrir mão dos meus pecados, não se meta aqui. Não, se humilhar é você falar: Senhor, por mais que tudo pareça bem, eu sei que o Senhor pode melhorar ainda mais a situação. Senhor, eu sou fraco nessa área aqui, eu me humilho e eu clamo que o Senhor venha e faça uma mudança radical e extraordinária. Será que o Senhor pode fazer isso? E Deus está falando: claro que eu posso. Eu posso todas as coisas, porque eu sou o Criador dos céus e da terra, porque eu estabeleço coisas. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa convidar Jesus para a sua oração. Sabe, a Érica falou aqui, do domingo, 2 domingos atrás, sobre a mensagem dela era assim: Senhor. A maioria das pessoas, 90%, 95% das pessoas começam orando: Senhor Jesus, Senhor Deus, alguns Senhor Deus e Pai, outro Senhor excelentíssimo Deus de Israel, e por aí vai. Você precisa convidar Jesus para a sua oração, meu querido. Deus não vai meter o pé na porta e falar: o rei de Israel chegou agora para resolver os seus problemas. Convide ele. Falou: Senhor, vem participar dessa conversa aqui comigo. Eu preciso abrir o meu coração. Eu sei que o Senhor tem as melhores respostas que eu posso imaginar. E o que eu quero te falar é que para você se submeter a Ele, você precisa tirar a sua coroa de influencer. Você precisa tirar a sua coroa de líder de ministérios. Você precisa tirar a sua coroa de um diretor de empresa. Você precisa tirar a sua coroa, seja lá do que for, do intelectual, e falar: Senhor, eu não sou absolutamente nada sem o Senhor. Porque Deus não está preocupado com o seu status, não, querida. Deus não está preocupado com quantos milhões de seguidores você tem, não. Deus está preocupado com o seu coração. Se você for um homem de Deus, que tem 500 mil, 6 milhões de seguidores, e tem tido Jesus no centro da sua vida, como um centro daquele que é tudo, ótimo. Ele tem o seu coração. Agora, se
você carrega essa coroa de social influencer, e não está nem aí porque a palavra de Deus diz, volta para o lugar de onde você não devia ter saído. Jesus quer o seu coração, não quantos likes você tem. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, antes que você fale, mas que incoerente, ele tem seguidores. Eu tenho seguidores, e eu espero ter muito mais, mas isso não é o que me move, o que me motiva. O que me motiva é levar o evangelho e ver pessoas se convertendo. Sabe, quando eu subo aqui, a minha maior alegria é quando eu faço o apelo final e uma mão se levanta. A minha maior alegria é quando alguém me manda depois uma mensagem dizendo: pastor, através dessa mensagem eu reatei com o meu marido. Através dessa mensagem eu procurei a pessoa a quem eu estava ofendida, e eu me acertei com ela. Através dessa mensagem eu fui curada de um câncer. E não porque eu carrego, não porque eu tenho poder, mas eu carrego o nome que tem o poder. E esse nome faz coisas extraordinárias quando de joelhos eu busco, eu oro e eu clamo a presença dele. Amém? Para encerrar esse primeiro ponto, eu quero te falar que antes de você começar a orar, quando você começar a sua oração, se humilhar é você deixar de lado toda a sua vaidade, todo o seu eu eu sou um jogador de futebol famoso. Você acha que Jesus realmente está preocupado com quantos gols o Neymar tem na carreira? Porque Jesus quer o coração de Neymar, que fez aniversário. Ney, parabéns. Deus quer o coração de cada um de vocês. Deus quer entrar na sua vida e fazer com que você entenda que a oração é muito mais poderosa do que você um dia imaginou. Segundo ponto que ele diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar. Segundo ponto que eu quero falar, buscar. A busca, ela mostra uma sede espiritual, sede de estar perto, de estar mais conectado com Deus. Não sobre você dar uma olhadinha em volta e falar: uau, que legal, mas procurar de verdade, genuinamente. Quem aqui já perdeu algo importante? Sabe aquele dia que você precisa sair cedo para trabalhar? Você tem um compromisso muito cedo e você precisa sair, você precisa correr para chegar no seu trabalho. E bem naquele dia, Satanás esconde as chaves do seu carro ou a sua carteira. E você fica: meu Deus, cadê a chave do meu carro? Eu preciso ir embora. Você simplesmente não dá uma olhadinha e fala: chave. Você começa a virar coisas. A casa pode estar arrumada, ela vira uma bagunça, porque você vai virando até você encontrar. É dessa forma que você tem que buscar a Deus. As pessoas fazem assim, ó: Deus, você está por aqui? Eu não encontrei, ele não está por aqui, então eu vou viver minha vida. É muito mais do que isso. É a necessidade. Se você precisa ir para o seu trabalho de carro e você não acha a chave, você procura até que você ache a chave. Se você sabe que ela está lá. Com Deus é assim, você tem que procurar até achá-lo. Amém? Você já perdeu alguma coisa importante? Qual foi a coisa mais importante que alguém perdeu aqui? Oi? Seu pai. Beleza. Você perdeu numa situação onde seu pai faleceu, certo? Eu me perdi dos meus pais na praia, quando eu tinha 6 anos, no Guarujá. Quem aqui é de São Paulo sabe que o Guarujá é muita gente. Numa época de férias, eu me distraí e eu me perdi dos meus pais, e eu fiquei um tempo perdido. Até hoje, os meus pais, eles meio que divergem a respeito de quanto tempo eu fiquei perdido. E a real, para falar isso aqui, não quero trazer essa história para mostrar a respeito do que eu me perdi, mas a respeito da busca incansável que eles tiveram até me achar. Meu pai não ficou batendo palma falando: filho, Ramon. E minha mãe não ficou lá sentada olhando, falando: ele volta algum dia. Ele não está aqui, mas ele... Não, eles saíram atrás e eles me procuraram até que eles me acharam. É isso que você precisa fazer, cara. Nessa passagem, busca sobre você desejar encontrar, sobre você requisitar, sobre você exigir. E isso implica em uma atitude de proatividade e não passividade. A igreja tem vivido de forma pacífica, cara.
Sabe, nós estamos vivendo em tempos de guerra, em tempos sombrios. E ao invés de nós nos posicionarmos em oração, nós ficamos abrindo as nossas bocas para murmurar, reclamar e não fazer nada que mude. Eu trago Jesus para a minha vida no domingo, quando Ele está na igreja, mas eu não trago a Jesus para a minha vida durante o meu trabalho. Eu não trago Jesus na minha vida durante as minhas férias, durante o meu tempo com os meus filhos. Jesus precisa ser o centro da sua vida em todos os momentos, em todos os momentos. Quando nós falamos que buscar implica em uma atitude de proatividade, nós temos que entender que é muito mais do que dar uma olhadinha por cima, é ir a fundo. Sabe aquela passagem que diz que Jesus foi atrás da ovelha perdida? Eu lembro da história do filho pródigo. Filho pródigo, você pode falar, pô, mas não tem nada a ver com essa mensagem. Acompanha comigo aqui o raciocínio. Filho pródigo, todo mundo conhece a história. Chegou o pai, falou, pai, é o seguinte, eu quero todo o dinheiro da minha herança, eu quero meter o pé daqui, eu quero ir embora, eu quero ir curtir, eu quero gastar, eu quero, vou lá com todos os meus amigos. E ele torrou tudo que ele tinha, ele gastou com uma série de coisas erradas. Então ele se dá conta do que ele fez, da desonra que ele cometeu, e ele pensa, uau, se eu fosse o empregado do meu pai, eu estaria numa condição muito melhor do que essa daqui. Então, o que ele decidiu? Ele falou, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou falar, pai, eu não sou digno nem de ser chamado mais filho, pode me chamar de servo que está tudo bem. E aí ele foi em busca do seu pai. Quando ele chegou, o seu pai o recebeu. Olha o que está escrito no versículo, Lucas 15, versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos. Isso aqui é o pai já respondendo para o outro filho que ficou com ciúmes, né? Ele diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. O filho pródigo, ele não chegou com arrogância, falando, pai, eu errei, mas está tudo certo, todo mundo erra, todo ser humano erra, eu errei, e pode me aceitar? Ele não, ele falou, pai, me perdoa, eu não mais sou digno de ser chamado filho, mas se você puder me arrumar um lugarzinho para eu trabalhar, para eu conquistar. E por que eu estou falando isso? Porque se nós pegarmos essa história e fizermos um paralelo com essa mensagem de 2 Crônicas 7, 14, ela é perfeita. Por quê? Porque o filho chega do pai e se humilha diante do pai. Eu não quero mais ser chamado, não preciso mais ser chamado de filho, eu posso ser chamado de servo. Ele reconhece os seus erros, então ele se humilha, ele busca o pai, ele reconhece os seus erros, e o que o pai faz? O pai o perdoa, o pai o abraça, e o pai restaura as mágoas que ele tinha daquele menino. O que Deus espera é que você tenha paixão por Ele, não paixão por aquilo que Ele pode te dar, mas paixão por quem Ele é. As pessoas buscam a Deus por algo e não por alguém, e isso precisa mudar na sua mente. Você precisa buscar Deus porque Ele já fez um sacrifício incrível na sua vida. E o que eu quero te dizer hoje, a palavra diz lá em Jeremias 29, 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que eu quero te falar é que se você diz, eu preciso buscar, você precisa ser intencional nessa busca. Você precisa desejar, você precisa ter sede de encontrar a Deus, porque se você buscar, Ele vai se revelar. É o que a palavra de Deus diz. Quem aqui acredita que a palavra de Deus é imutável? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passaria. Então a gente está na mesma página aqui, amém? Se nós acreditamos isso, ele diz, ele afirma: buscar-me-eis e vocês vão me achar, quando vocês me buscar com todo o seu coração. Talvez você tenha sido aquela pessoa que só buscou por cima. Deus, o Senhor está aqui, posso conversar com o Senhor? E talvez você não tenha ouvido voz nenhuma de resposta, mas não porque Deus não quer se comunicar com você, mas o que Deus quer é se comunicar de uma forma genuína e intensa. Ele vai se revelar a você quando você buscar Ele de todo o seu coração.
Não uma busca rápida, mas uma busca contínua, incessante e intermitente. Busque a Deus todos os dias, amém? E o terceiro ponto que ele diz, das nossas ações: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração e se arrepender dos seus maus caminhos, ou então se converter dos seus maus caminhos, então se converter. E aqui não a respeito de se converter a uma religião, mas mudar o rumo da sua vida, de forma prática, mudar a sua postura, mudar a sua conduta. Se você está em pecado, se arrepender e não errar mais. De forma muito prática, se converter dos seus maus caminhos, é você falar: Senhor, eu estou indo nessa direção, não, eu vou para o outro lado porque essa direção está errada. É você mudar o rumo da sua vida. Essa semana um rapaz que nem é da igreja me mandou uma mensagem no meu Instagram, confessando um terrível pecado que ele cometeu. E eu falo: Senhor Deus, todas as pessoas que conhecem ao Senhor sabem que eu não tenho autoridade e poder para perdoar as pessoas. Eu não tenho o poder de tirar o peso do pecado da sua vida, mas o Senhor tem. E por que essas questões chegam para nós, pastores, como se nós estivéssemos inventando ou então tendo a revelação de algo poderoso? Deus já te falou, meu irmão, se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Então, se você está em um caso de adultério, não adianta você vir me perguntar o que você acha que eu devo fazer. Você sabe o que você tem que fazer. E esse rapaz veio contar a respeito de um pecado que ele teve, e eu falei: cara, primeiro você tem que mudar a sua atitude. Primeiro você tem que se arrepender, botar o seu joelho no chão, orar, mudar a sua atitude e nunca mais cometer esse erro. Então, se você vai em lugares que podem te fazer cometer esse tipo de pecado, vá para outro lugar, se converta, mude a sua mente, renove a sua mente e vá para um lugar bem distante de onde você está. Mas a verdade é que isso não é uma coisa que muitos querem fazer, não é algo popular, não é algo que porque isso te mexe com coisas dentro de você, e você vai precisar se esticar um pouco mais e deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus, porque é mais fácil ceder aos desejos da carne do que vencer a carne. As pessoas estão presas, gente. As pessoas estão cada vez mais presas às mentiras, à pornografia, estão cada vez mais presas ao adultério, às drogas, porque eu posso te afirmar, não tem buscado a Deus com todo o coração. E buscar Deus com todo o coração, não estou falando se você enfrenta algum problema, eu não estou falando que é simplesmente você colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, eu não quero mais assistir pornografia. Não, é uma atitude que você precisa tomar. Senhor, eu não quero mais assistir pornografia, ver pornografia. Então o que eu faço? Eu me humilho diante do Senhor pedindo: Deus, tem misericórdia de mim. E o seu papel é fechar todas as janelas que podem te gerar essa distração. O que as pessoas têm feito: Senhor, eu não quero mais ver a pornografia, mas ainda está naquele grupo de WhatsApp que só manda porcaria. As pessoas não querem mais consumir drogas, mas ainda continuam andando com as mesmas pessoas. Deus já te respondeu, cara, luz não caminha com trevas. Tá bom para você? Agora, nós somos muito teimosos e continuamos batendo na mesma tecla. E eu posso te falar uma coisa? Por que nós não temos? Por que a igreja, eu falo nós, né, não de forma literal, mas muitas pessoas? Porque eu acredito que o Brasil são mais de 60 milhões de cristãos. Eu acredito que se todos fossem verdadeiramente apaixonados por Deus, o Brasil seria um outro país. Certo? Dentro do protestantismo nós temos várias linhas. Nós temos a neopentecostal, nós temos a mais tradicional, nós temos, enfim, tem uma série de coisas, mas todas deveriam apontar para Jesus. E o que acontece é que as pessoas estão mais presas às suas doutrinas, da sua linha teológica, do que propriamente aquilo que Jesus nos estabeleceu para fazer. E isso é um perigo. Aquilo que deveria nos unir, a escatologia, falando a respeito de algo que o nosso
pastor, apóstolo, é craque, conhece infinitamente. Isso deveria nos unir para quê? Para que nós pregássemos o Evangelho, para que nós orássemos juntos, para que nós intercedêssemos juntos, para que nós tivéssemos mais revelação, mais amor, mais paixão. Isso deveria nos unir. Tem separado. Ah não, eu não sou eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista. Calvinismo, arminianismo, tantas coisas têm nos separados do foco. E eu acredito de verdade que pouco tem se falado a respeito de arrependimento. Muito tem se falado, e as pessoas têm buscado muito aquela teologia do coach. Você consegue, você pode, você é capaz. Tudo o que você quiser, você consegue. Tudo o que você imaginar vai acontecer. O que eu acho que nós deveremos falar. Por que eu estou falando isso? Deixa eu só deixar claro isso aqui. Porque essa linha de que, cara, tá tudo bem, você pode todas as coisas, você consegue todas as coisas, você vai que vai dar certo, ela tem feito com que muitas pessoas banalizem o Evangelho. E usam da graça, que ela é incrivelmente incrível, para justificar e continuar nos mesmos erros que estão corrigindo. Outro dia eu estava lendo Romanos 6. Cara, Romanos 6 é um texto clássico, falando, cara, tudo bem, a graça está sobre você, mas você não tem que continuar no mesmo erro. Não é porque a graça aumentou que você está tranquilo errar, não, cara. Põe o seu joelho no chão, se arrependa. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se não fosse tão importante você viver uma vida em santidade, a santidade ela é criada a respeito, através de uma oração, onde você se humilha, onde você busca Deus. Se não fosse tão importante, Jesus não falaria tanto, a palavra de Deus não nos mostraria tanto a respeito de juízo. E eu não estou aqui pregando um Deus mau, não estou aqui pregando um Deus que vai descer o cajado na sua cabeça. Eu estou aqui te falando de forma clara, viva o Evangelho intensamente e verdadeiramente, não banalize a palavra de Deus, não banalize o sacrifício da cruz que Ele fez. Porque o que eu, Ramon, acredito, que não existe nada do que eu possa fazer, que vai fazer com que Deus nos ame menos. Mas desobedecer a uma ordem de Deus, desobedecer a algo que a palavra de Deus nos diz para fazer, e não dar o devido valor ao sacrifício, feito há mais de 2000 anos atrás, faz com que nós caminhemos para um outro lado, que não os braços daquele que está nos esperando. Você entende isso? Deuteronômio 4:29 diz assim: de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aí John Wesley, eu gostei desse comentário, por isso eu coloquei aqui. John Wesley comentou essa passagem como: em qualquer lugar em que estivermos, podemos dali procurá-lo. Não há parte da terra que tenha um abismo fixo entre ela e entre Deus. Se converter, mudar a direção da sua vida, é buscar o real propósito de Deus para você. Deus estabeleceu algo para você, e não existe nada que você faça que possa impedir de Deus romper e trazer algo novo na sua vida, de Deus te perdoar verdadeiramente, falar, eu vou mudar todas as coisas. E hoje você que vivia em trevas vai ver a luz que eu vou brilhar sobre a sua vida. Você já parou para pensar que muito doido, como Deus usa pessoas improváveis para pregar o Evangelho? O Lamartine mesmo já disse várias vezes aqui, que ele e as pessoas falavam, esse menino vai virar um pastor ou vai virar um bandido. E a probabilidade talvez fosse maior um bandido, mas Deus tem a palavra final e Deus fala, não, esse aí é o meu filho. Esse aí não. Talvez as pessoas tenham olhado para você e falar, esse aí é um fracassado. Esse aí, cara, não vai trazer nada de novo. Esse é o meu pior filho. Essa é a pessoa mais suja que eu conheço. E o que Deus está falando para você é, se você se humilhar, orar, me buscar e se converter, eu tenho 3 coisas que eu vou fazer com você. E a primeira delas é, eu vou ouvir dos céus. E eu quero te falar que Deus está preocupado com o seu coração. Deus se importa com os seus sentimentos. Deus deseja ter uma conversa com você. Mas a oração, ela é fundamental para que isso aconteça. Ele ouve do céu quando você invoca e convida Ele para participar
dessa conversa. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha cuidado com aquilo que você ora. Ele ouve dos céus e Ele ouve mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu morava nos Estados Unidos e um dia eu estava orando. E eu botei o meu joelho no chão e falei: Deus, estava passando por um monte de situações. Eu falei: Deus, se eu errei alguma vez de forma consciente, eu não consigo me lembrar agora. Eu falei para Deus isso aí mesmo. Eu não consigo me lembrar agora, mas se eu errei de forma consciente, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de corrigir. Mas se eu não errei, eu quero que o Senhor seja o meu juiz perante qualquer pessoa que se levante contra mim. Essa foi a minha oração. Tranquilo, orei, estou bem. No dia seguinte chegou uma multa para eu pagar, de um imóvel, meu Deus. A hora que eu olhei o valor, eu falei: Deus, o Senhor podia esperar um pouquinho para responder essa oração. Foi muito rápido, eu não estou preparado. Mas quando eu pensei em falar isso, eu me lembrei: é Deus me dando uma oportunidade de corrigir. E se Ele me deu a oportunidade, se Ele respondeu a minha oração, me dando a oportunidade de corrigir, Ele vai responder a minha oração, sendo o meu juiz perante outras pessoas que se levantem contra mim. Isso me trouxe paz. Vou falar para você que não doeu no meu bolso, doeu pra caramba. Mas eu saí com um sentimento de: cara, como Ele ouve, como Ele é cuidadoso. Se Ele fez isso, quando alguém falar alguma coisa contra mim, nossa, Ele vai me abraçar. Eu me senti tão amado. Eu me senti tão amado que eu paguei aquela multa sem peso nenhum, embora o valor tenha sido muito grande. Existe um texto que é um dos que eu mais amo na Bíblia, Salmos 34:6, que diz assim: clamou esse aflito, o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. Esse é um dos textos que eu mais amo, porque na nossa vida, no dia a dia, você deve estar passando por algum momento de tribulação muito forte, em qualquer área. Pode ser talvez numa área financeira, numa área pessoal. Cara, se a sua vida está bem, você está tranquilo, você está bem, cara, ótimo. Mas pode ser que amanhã algo aconteça. Eu não estou rogando praga aqui não, viu, gente? Estou falando de algo que pode acontecer. Ontem eu estava conversando com uma mulher no Instagram. Ela falou assim: pastor, eu estou com tanta dó da mulher de Jó. Eu falei, ó, a dó não vai mudar muita coisa, porque já foi, né? Mas ela falou: poxa, ela perdeu os filhos, ela viu o marido doente, ela viu tudo aquilo. E cara, e ela ainda fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Não dava para Deus ter sido um pouquinho mais misericordioso? Eu falei: você perdeu a figura total. Não é a respeito das palavras dela, mas a respeito da perseverança de Jó. Porque a devoção de Jó a Deus, ela não estava ligada a algum tipo de circunstância. Jó perdeu tudo. E se você pensar pelos olhos humanos, cara, talvez você falasse, ou eu falasse exatamente como a mulher de Jó falou: perder filho, 10 filhos, perder bens, ver a pessoa que você ama doente. Mas a devoção de Jó estava ligada ao Deus dos céus, e por isso Jó teve tudo restituído. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. Segunda coisa que Jesus diz para você: se você se humilhar, se você orar, se você se converter dos seus maus caminhos, cara, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados. Ele vai tirar a sua culpa, Ele vai tirar toda opressão maligna, Ele vai se esquecer dos seus erros. Nosso Deus não é como nós que guardamos rancor. Quantos aqui, sendo bem vulnerável, bem franco, falam: cara, eu perdoo, mas no fundo ainda tem aquilo, eu quero que ela se ferre. Só eu estou sendo vulnerável aqui? Isso não é um sentimento que vem de Deus. Mas quando nós nos humilhamos e falamos: Senhor, não é o sentimento que eu desejo ter. Ele ouve, Ele perdoa e Ele nos muda, Ele nos transforma. Quando nós nos colocamos em uma posição de arrependimento, não com arrogância, achando que Deus tem a obrigação de perdoar. As pessoas, algumas acreditam que Deus tem a obrigação de perdoar. Deus, eu errei, me perdoa, mas no fundo está sabendo que vai cometer o mesmo erro. Que Deus está falando: ó, Deus não está falando nada, mas deixa eu falar, Deus não tem obrigação de nada, Ele é Deus.
Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas pela infinita bondade, infinito amor e infinita graça dEle sobre as nossas vidas, Ele não enxerga isso, Ele nos dá novas oportunidades todos os dias. Pensa só, meu amigo, você pecador totalmente torto, sem perspectiva de algo bom na sua vida, Ele enxerga coisas em você que talvez você nunca tenha imaginado. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui pregando o Evangelho. Nunca foi o meu sonho de criança ser pastor. As pessoas falavam, você vai ser pastor, eu falava, tá amarrado. Quem me conhece sabe, a Jennifer, você tá aí em algum lugar? Eu ia na escola delas, e eu nem era de brigar, mas eu ia lá, eu falava, eu gritava com os caras achavam que eu era louco e dava no pé. Mas real que se alguém viesse para cima de mim, provavelmente eu ia apanhar. Cara, eu nunca pedi para Deus estar aqui, mas Ele pega as coisas loucas e confunde um pouco as sábias. Eu acredito que o que Ele achou no meu coração foi um coração desesperado para fazer o certo. Alguém que, cara, sabe de onde Ele me tirou. Eu não sei o meu potencial. Eu não estou aqui, cara, sendo, ai, coitadinho dele, não. Eu estou muito bem com isso. Eu não sei onde eu vou estar nos próximos 10 anos. Eu só sei que eu quero estar no centro da vontade dEle. Se é aqui, se é em outro lugar, cara, Deus sabe. Eu só sei que eu quero fazer a vontade dEle, porque eu acredito no que a palavra diz, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E por isso que todos os dias eu ponho o meu joelho no chão. Todos os dias antes de eu subir e pregar, eu ajoelho e falo, Senhor, se essa palavra não fluir através do teu Espírito, vai ser perda de tempo para todas as pessoas que estão aqui. Por isso que toda vez antes de começar eu oro, Senhor, que haja linha de raciocínio, que o Senhor tire toda a vaidade, porque às vezes o nosso coração nos engana. E o que eu peço é, Senhor, faça algo sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos. Essa é a minha oração. Mas o que Deus espera é que você convide Ele para entrar. Apocalipse 3, se eu não me engano, diz lá, eis que estou à porta e bato, e se você me convidar para entrar, eu vou entrar. Deus talvez esteja batendo na sua porta, e você está falando, não, hoje não, hoje eu estou ocupado demais, hoje eu estou com o meu namorado aqui fazendo algo que você não pode ver, e Deus está falando, estou te esperando. E no outro dia Ele vai chegar, Ele vai bater de novo e vai falar, ei, eu ouvi alguém chorando, eu posso entrar, eu posso te ajudar? Eu quero curar você, eu quero passar esse pano sobre a sua vida, eu quero apagar essas feridas, eu posso? É isso que Ele quer fazer na sua vida. Provérbios 28:3 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Misericórdia é você não ter o que você merece. Todos nós éramos dignos de ir direto para o inferno, porque nós somos o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva à morte, mas através do sangue de Jesus nós somos comprados por um preço que foi pago de forma muito doída. E as misericórdias dele, o bom é que ela não tem prazo de validade, ela não tem uma determinada quantidade, elas se renovam todas as manhãs. Senhor, eu errei hoje, se arrependa, peça perdão, eu vou renovar as minhas misericórdias. Senhor, eu errei amanhã, eu errei hoje de novo, eu vou te perdoar, está tudo bem, mas muda a sua postura, muda a sua posição. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De forma prática, meu querido, se humilhe na presença de Deus, diga o quanto você está arrependido por seu erro, não se justifique, simplesmente se humilhe diante de Deus. Ele vai te perdoar. E Ele complementa dizendo, eu saro as tuas feridas e sararei a tua terra. Esse é o meu terceiro ponto, terceiro e último ponto, eu já estou acabando. Essa palavra terra, ela pode ser aplicada como habitantes da terra, você, eu. O que Ele está falando é que se você orar, se você se humilhar, se você buscar Ele de todo o seu coração, e se você se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouve do céu, Ele perdoa os seus pecados e Ele fecha todas as feridas. Ele traz a resposta para aquilo que você busca, se você orar. Deus é um Deus de cura. Por que eu falei que essa semana foi uma das semanas mais difíceis da minha vida? Eu tenho uma sobrinha de 2 anos e meio. E na sexta-feira nós estávamos nos Estados Unidos, ela foi internada às pressas na UTI.
com encefalite. E aí eu e a Érica, sem muito o que poder fazer, a minha irmã desesperada, nós começamos a orar e declarar cura sobre a vida dela. O nome dela é Zoe, que significa vida. Eu falei, Deus, que coisa incrível. O nome dela é vida e ela está perdendo a vida. E aí a gente vai atrás do Google, né? Não faça isso. E aí eu fiquei desesperado, porque falava que a doença dela, se diagnosticada entre 24 e 48 horas da data da descoberta, se ela começasse o tratamento, ela teria só 50% de chance de vida, e ainda podendo viver com graves sequelas. E ela foi internada, ela foi transferida, ela estava lá na UTI, e nós orando, e nós clamamos, nós movemos as pessoas que estavam perto de nós. Lamartine lá nos Estados Unidos, pessoas ao redor do mundo se conectaram e pedindo e orando, e nós aqui intercedendo e crendo e confiando que a palavra de Deus ela é verdadeira, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu falo, Senhor, nós estamos aqui reunidos em seu nome, a sua palavra diz que tudo aquilo que nós pedíssemos no teu nome, para que o Senhor fosse glorificado, o Senhor faria. Eu não estou aqui pedindo na autoridade do Ramon, estou pedindo na autoridade do nome de Jesus, aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor e Salvador. Por favor, Pai, sopra a vida sobre a Zoe. Milagrosamente foi descoberto, na verdade, antes do milagre acontecer, foi descoberto que ela teve uma meningoencefalite. Ela teve uma meningite que não foi tratada, que rompeu a membrana e atingiu o cérebro dela. A Zoe está em casa. A Zoe está em casa sem sequela. Ontem à noite os meus filhos estavam brincando com ela, porque nós ousamos a nos humilhar e falar, Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Por favor, Senhor, por favor, Senhor. Senhor, eu não tenho força para mudar nada, mas o Senhor pode fazer todas as suas coisas. Deus manda um anjo, Pai, toca agora. É isso que o Senhor espera que você faça. Ele detém o poder em suas mãos. Eu queria concluir dizendo que estudos mostram que um homem pode ficar até 50 dias sem comer. Um homem chamado Rand Gardner conseguiu ficar 11 dias sem dormir. Acorda. Sem beber, nós não suportamos ficar mais do que 38 horas. Isso é o que estudos apontam. Você precisa entender, cara, de uma vez por todas, que assim como o organismo precisa de água, assim como o nosso corpo precisa de água, o nosso espírito precisa de Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus. E às vezes você fala, Ramon, eu vejo essas pessoas orando durante 4 horas, 3 horas, eu não vou em vigília de oração porque eu não consigo. E aí eu achei uma frase de um evangelista britânico, que talvez você já tenha ouvido falar, Smith Wigglesworth, que ele diz assim: eu nunca oro mais de 20 minutos, mas eu nunca fico mais de 20 minutos sem orar. Não é a respeito das horas que você ora, mas a respeito de cada caminhada. Senhor, muito obrigado que eu estou deixando meu filho na escola. Senhor, muito obrigado que eu cheguei nesse lugar. Senhor, muito obrigado. Deus, você pode me ajudar nisso aqui no dia de hoje? Você conversar com Deus. Você conversar com Deus. E que eu quero aqui te dar 3 dicas para a sua vida. Primeiro, convide Jesus para dentro da sua vida. Segundo, você precisa se comunicar com Deus pessoalmente através das suas próprias experiências, não através da minha experiência, ou da experiência do seu marido, ou da experiência dos seus filhos. E terceiro, que você precisa entender que está tudo bem você pedir, mas que mais do que uma lista de desejo, a oração é uma arma poderosa. E muda situações. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria chamar o worship aqui em cima. Eu queria primeiro falar com você. Falar com você talvez que tenha entrado aqui hoje pela primeira vez. E talvez nunca tenha entregue sua vida para o Senhor. Tudo começa com uma entrega. E sabe aquela coisa que eu falei de você tirar a sua coroa de influencer, tirar a sua coroa de diretor de empresa, de um líder de ministério, ou de um amigo cool?
eu quero que você simplesmente feche seus olhos, porque o Espírito Santo vai tocar na sua vida agora. A igreja está de olhos fechados, você não precisa querer impressionar ninguém no dia de hoje. O que Deus espera é um coração genuíno e pronto para se entregar a Ele. E se entregar não para que você tenha uma vida religiosa, mas que você tenha alguém do seu lado que se importa verdadeiramente com você e quer se relacionar com você. Deus morreu por você, meu amigo, minha amiga, você que entrou aqui hoje e nunca fez essa oração. Deus quer se conectar com você, mas para isso você precisa entender que você precisa convidá-lo a entrar. Existe alguém aqui que deseja fazer essa oração no dia de hoje? Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Não fique com medo de impressionar talvez a pessoa que está do seu lado. Eu não quero porque essa pessoa vai me olhar. Fique tranquilo, ela está com os olhos fechados. É a sua atitude, é a sua decisão perante Ele que está pronto para te ouvir. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Levante sua mão, fique com a sua mão levantada onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Fique com a sua mão levantada onde você estiver. Eu não consigo enxergar mais pessoas. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida, jovem. Glória a Deus pela sua vida. Mãos estão se levantando em todo lugar, em toda a igreja. Se você deseja realmente, fique com a sua mão levantada. Nós vamos orar por você. Você entrega a sua vida. Glória a Deus pela sua vida também. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. E nós, como igreja, nós suportaremos esses irmãos para fazer essa decisão. Então eu vou repetir, eu gostaria que a igreja inteira repetisse. Você que está nos assistindo online, se você deseja fazer essa oração, eu peço que você também coloque a mão no seu coração, que você escaneie esse QR Code que vai aparecer na sua tela, e que você entre em contato conosco, nós queremos te ajudar. Mas você que entrou aqui hoje, coloque a mão no seu coração e a igreja inteira vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que Jesus é o Filho de Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que hoje o meu nome foi escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, nós queríamos te entregar um papel. Os diáconos vão chegar. Se você puder ficar com a sua mão levantada, a igreja de olhos fechados. Se você puder preencher esse papel, nós queremos entender como nós podemos servir a sua vida. Então fique com a sua mão levantada até que um diácono chegue em você, para que nós possamos ter um tempo de oração e conversa com você. Amém? Agora você que é da igreja, eu queria pedir que você ficasse em pé. Talvez você tenha ou esteja recorrendo a todas as pessoas, mas não está recorrendo àquele que necessariamente precisa ser buscado. O que Deus está te dizendo hoje, assim como Ele disse para mim: mude a sua rotina, mude a sua postura. Devoção, ela tem que começar com uma disciplina. Quantos minutos nós temos por dia? Quem faz conta rápida aí? Gente, eu sou pastor, vocês fazem as contas. Quantos minutos? Minutos, né? Será que você não poderia dar, 20 minutos para Deus por dia? Só 20. Talvez um pouco mais. Mas a verdade é que, sendo muito verdadeiro, talvez 15% de toda uma igreja, não essa igreja, mas outras igrejas, tem investido tempo em oração e tempo com Deus. E hoje o que Deus está te dizendo é: vamos mudar essa situação. Eu odeio academia, odeio musculação, odeio, gente, eu odeio. Mas eu odeio muito. Mas se eu fico um dia sem treinar, eu fico bravo, eu fico irritado, eu fico triste. Hoje de manhã, 7 horas eu estava na academia, não porque eu quero ficar sarado, mas porque eu sei que aquilo me faz bem. Eu posso não gostar, mas eu sei que me faz bem. A oração, deixa eu te falar, você não corre o risco de odiar, porque você está se comunicando com Deus. Mas você precisa de disciplina para começar. Então comece hoje, 20 minutos todos os dias.
E não só aquela oração: Senhor, abençoe todas as minhas refeições durante esse mês. Porque aí você não precisa orar mais, né? Em todos. Você fala: Senhor, durante esses próximos 30 dias, todas as minhas refeições estão abençoadas. Amém, amém. Gaste tempo, cara. Sente, ajoelhe, se humilhe na presença dele e tenha uma conversa com Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer se conectar com você. Deus, eis os teus filhos aqui. Pai, o Senhor conhece cada coração, Deus. O Senhor sabe cada palavra que foi dita. O Senhor se importa com isso, Deus. Por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a desenvolver essa cultura, Deus. Sabe, assim como o pastor Diego ministrou, Pai, que nós não sejamos movidos através de noticiários, do que os políticos dizem, ou então do que pessoas dizem, mas que nós possamos nos mover através daquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E Pai, nós só conseguimos ouvir a sua voz se nós te buscarmos, Deus. Deus nos perdoa porque por tanto tempo nós estamos vivendo um monólogo. É só a respeito daquilo que nós queremos. Deus me abençoe nisso, Deus me abençoe naquilo, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco. Por isso nós pedimos que o Senhor limpe os nossos ouvidos, que o Senhor limpe o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos entender quando o Senhor falar. Deus, muitas vezes o Senhor não vai falar de forma audível, na verdade poucas vezes o Senhor vai falar de forma audível, mas o Senhor usa pessoas. O Senhor usa pessoas para falar conosco. O Senhor usa a sua palavra para falar conosco. O Senhor usa, Pai, muitas vezes coisas que nós sentimos em nossos corações para falar conosco. Nós te pedimos, Deus, que esse seja o melhor relacionamento que nós possamos desejar na nossa vida inteira, Pai. Mais do que os nossos filhos, mais do que a nossa esposa, mais do que, Senhor, os maridos, Pai, que nós possamos desejar, Deus. Desejar um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Deus. Que não seja mais superficial, Deus. Simplesmente um 190 que nós recorramos no momento de dor e no momento de medo, mas que seja todos os dias, Pai. Conversas e conversas e conversas, e que nós sejamos guiados pela sua voz, em nome de Jesus, amém. Eu quero te falar uma coisa: da mesma forma que Deus usa pessoas para falar conosco, Deus usa você para falar com pessoas. Então esteja pronto para obedecer. Quando Deus falar assim, meu querido, vai lá e faz. A gente ora, né? Deus, abençoe a Páscoa dessa pessoa, que ela tenha comida. E aí Deus fala: então tá, dá a sua comida para ela. Você fala: não, Deus, eu pedi para o Senhor abençoar de uma outra forma. Às vezes Deus vai te pedir coisas que você não quer fazer. Simplesmente ouça e obedeça, e você verá a mão de Deus agindo em seu favor. Acredite no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou te falando. Será que será que você pode aplaudir ao Senhor? Será que você pode dar um grito de júbilo para o Senhor? Glória a Deus.